Olá, sou Natália Cora, sócia responsável aqui pela área comercial da Esparta. Estou aqui com os demais sócios, Mayara Rani, também compondo a equipe comercial, e os gestores da frente de renda fixa, Felipe Vidal e Arthur Neme. Bom, falando um pouquinho sobre janeiro, que foi um mês ainda de fortes rentabilidades para os nossos fundos de crédito privado, dá para a gente observar que o fechamento de spreads no mercado secundário ele continuou o mesmo ritmo do que a gente vinha observando em 2020. E aí, especificamente em janeiro, isso veio mais uma questão de que alguns títulos saíram de lock-up, ou seja, puderam ser negociados e com isso trouxeram valorização para os seus preços, né? Além também de um mercado primário que foi bem mais fraco e, por isso, tendo esse fechamento de spreads no secundário, pelo secundário ser mais demandado também. Bom, e aí, eu acho que olhando para frente, né, algo que a gente gosta muito também de poder passar para os nossos investidores e parceiros, eu já queria perguntar o que vocês, gestores, observam para o mercado de crédito privado para 2021, frente, inclusive, a uma eminente elevação de taxa de juros. Bom, boa noite. Bom, de fato, como você comentou, a gente começou o ano de 2021 com retornos bastante interessantes nos nossos fundos, né? Todos ali na casa dos 300% de CDI e o debêntures incentivadas em específico, com uma rentabilidade em torno de 600 CDI. A gente está bastante animado com o mercado para esse ano aqui, para entender que assim, a turbulência que a gente teve no mercado do ano passado, ela meio que ficou para trás. A gente está com um portfólio bastante equilibrado, as empresas com uma boa qualidade de crédito, e o spread, ele apesar da recuperação que a gente já teve nos resultados, o spread de crédito ele continua em níveis historicamente altos, né? Se você for comparar desde o início do fundo, o nível do spread que a gente teve na carteira, a gente continua com spread bem elevado. E por conta da iminente alta da taxa de juros que é esperada para esse ano, a gente acredita que pode haver um fechamento ainda maior nos spreads agora no ano de 2021, né? O que daria um retorno esperado aí para todos os nossos fundos da ordem de CDI mais 2 a CDI mais 3% para esse ano. Tá, perfeito. E com relação até essa questão de risco do mercado de crédito, a gente passou ali por 2020, que foi um mercado acho que para todas as classes de ativos, mas para crédito também, de muitas incertezas com relação à qualidade de crédito das empresas que acessam o mercado de capitais. E não vimos nenhum default acontecendo. Assim, então, para 2021, a gente permanece com essa questão do baixo risco dos ativos de crédito. Sim, todas as empresas do nosso portfólio, elas atravessaram a crise muito bem. Claro que algumas tiveram quedas nos seus resultados, normal, por conta de lockdown e tudo mais, mas a gente continua com uma carteira de crédito bem robusta. A gente acredita que essas empresas elas são ultra saudáveis, têm elevada qualidade de crédito e, com certeza, elas vão desempenhar bons resultados agora para esse ano de 2021. Perfeito. Uma questão que eu queria abordar também, que é uma notícia bem recente, o Banco Central ele fez 2 anúncios bem importantes para os investidores, que foi contra, inclusive, tudo que estava ali acontecendo, que eles estavam passando em 2020. O primeiro foi a retirada do Forward Guidance, que na verdade é aquela sinalização, né, que os juros não teria perspectiva de subir. E o segundo é pela preocupação com o nível da inflação, né, que acabou subindo ali e fechando o ano acima do esperado. Qual que é a análise de vocês sobre essa decisão do Banco Central? De fato, há uns 6 meses atrás, a expectativa do mercado e do Banco Central era de que a inflação ia ficar muito baixa, porque a gente tinha uma recessão econômica e tinha um hiato do produto, né? Ou seja, uma ociosidade na economia muito grande. Nossa economia é bem baseada em serviços, então
você tem um desemprego elevado, então isso leva à ociosidade, então logo não vai ter inflação, né? A gente tinha uma análise um pouco distinta. A gente falou assim, putz, aqui não é uma recessão clássica, né? A gente está aqui numa pandemia, um problema sanitário, um problema com restrição de movimentação, gente perdeu renda, mas teve gente que aumentou a renda porque teve o auxílio emergencial, enfim, todos os subsídios aí, os suportes que o governo deu. No fim, isso chacoalhou bastante a demanda, chacoalhou bastante a oferta, por setores, variou bastante. No fim, a gente não sabe, ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer com a inflação. Afirmar que vai ser baixa é um erro. A gente não sabe, ela pode ser baixa, ela pode ser alta. Hoje a gente está vendo que 6 meses depois, né, passou um semestre, a inflação do semestre passado foi de 4,5%. Um ritmo anualizado em torno de 9%, né? Foi muito alta a inflação e por conta dos preços de matérias-primas estarem subindo tanto em dólar, né, como a nossa moeda ter perdido valor, então convertido para reais subiram mais ainda. Não são só as matérias-primas alimentares, né, Gá? São várias outras matérias-primas, né? Construção civil, cadeias, principalmente, pegou construção bastante. Civil pegou bastante. Não tem carro, você vai na concessionária, não tem oferta, né? A falta de oferta e com mais demanda logo preços para cima, né? Diversas cadeias de produção tiveram quebras, né? Eventualmente um player da cadeia ali teve alguma dificuldade e não está conseguindo suprir, seja por uma restrição sanitária, uma restrição de logística do fornecedor dele, enfim. Isso está levando a preços mais altos. A gente acredita que isso deve continuar esse ano. E aí, acho que esse cavalo de pau que o Banco Central deu, acho que reflete isso. Ele também está reconhecendo que, opa, peraí, eu estava achando uma coisa, mas está vendo outra, vou corrigir. Acho que é natural esse processo, acho que é saudável o Banco Central oferecer esse nível de transparência. E a gente acredita que ele deve sim subir juro esse ano. Perfeito. Bom, e até pegando essa questão de uma possível elevação de taxa de juros, e você comentou também que provavelmente a inflação também tende a continuar subindo, como a gente viu ali no último semestre do ano passado, pegando ali um exemplo do como os investidores poderiam investir até para poder proteger ali, ou se proteger, ou até ganhar rentabilidade com esses tipos de movimentos, né? Então, até dando exemplos assim de produtos, né? Aqui na Sparta a gente tem tanto os nossos produtos pós-fixados quanto os indexados à inflação, né? A gente tem o Sparta Top Inflação que é indexado à inflação. E aí queria só que vocês explicassem ali como que cada um se encaixaria nesses cenários. No cenário de alta de juros, derivada de uma alta de inflação, né? É bom ter pós-fixado, né? Porque o pós-fixado ele não tem o risco de mercado, ele a tendência ele tendo retornos nominais cada vez maiores conforme a Selic suba, né? E o fundo indexado na inflação, conforme essa inflação suba, ele também ele tem ele tem uma componente de inflação que é positiva, conforme a inflação sobe, o retorno sobe, mas ele tem uma componente que é pré-fixada, né? Que a gente chama de juro real ou de cupom, né? E essa componente, eventualmente, ela pode, se a inflação for alta demais, eventualmente essa componente ela pode ter uma reação mais adversa, né? Porque aumenta o risco, né, do país, ou o risco de acelerar a alta de juros. Então, acho que, e principalmente, especificamente nessa alta de juros, nessa conjuntura que a gente tem hoje, com a cabeça ali do Banco Central e do governo, a gente sente que eles têm uma predileção por taxas de juros mais baixas, por uma Selic mais baixa, o mais baixo possível que eles conseguirem determinar. Então, nesse cenário, acho que é bom ter o pós-fixado, mas é bom ter também o indexado na carteira, porque se eventualmente a inflação sobe mais do que a Selic, acho que o indexado ele pode até performar melhor. Tá? Então, a gente tem, assim, para quem tem um apetite ali para o indexado, para o estômago, né, pela volatilidade que o indexado pode apresentar, a gente recomenda uma carteira de até meio a meio entre os dois, tá? Só para dar um exemplo positivo também desse indexado, que é o Sparta Top Inflação,
ele é indexado no IMA B5, né? O IMA B5 ele é um benchmark que ele tem a inflação, que é a produção total da inflação, e ele tem um componente pré-fixado de um duration curto, um prazo curto, né? Pegar o mês de janeiro, por exemplo, foi um mês um pouco mais adverso aí para os mercados financeiros, né? A curva de juros teve abriu, né? A curva futuro de juros subiu e os indexados, né? Eles tiveram um desempenho mais fraco, né? Então, se pegar, por exemplo, o IMA B5+, que tem um duration longo, ele teve uma queda de em torno de 1,70 no mês, né? Que é uma queda bem relevante. Você perdeu 1,70% do seu patrimônio em um mês é bastante coisa para uma renda fixa, né? Enquanto que o IMA B5 ele subiu 0,1, mesmo com a abertura da taxa de juros, ele ganhou na inflação e mais do que compensou, e ele conseguiu ter um mês positivo mesmo no cenário de abertura de curva de juros. Por isso que a gente acha que ele é um indexador bom e conservador. Mesmo no cenário adverso, ele ainda assim conseguiu um retorno positivo, né? E ele é um indexador interessante também por conta de que, caso venha a ter uma alta de juros acima do que já está precificado na curva, a gente acredita que essa alta de juros obrigatoriamente ela vai vir acompanhada de uma inflação bem alta, né? Então ele perde numa ponta e ganha na outra, né? E além disso, o Sparta Top Inflação ele carrega a carteira de crédito, que tende a performar melhor quando você tem uma alta de juros, né? Então nesse caso aqui você vai ter duas defesas, né? Que vai ser o spread de crédito e também o fato de que o fundo ele é corrigido por inflação, né? Perfeito, exatamente essa questão do misto de retornos, né? A parte pós-fixada, que é o IPCA, a inflação ali, ele ganha, a parte pré-fixada ele acaba perdendo, mas como o Arthur comentou mesmo, como tem esse prazo médio curto, essa duration curta, qualquer movimento ele acaba tendo um impacto menor mesmo, né? Então, e além do spread de crédito, como o Felipe comentou mesmo, que está bem elevado, assim como todos os nossos outros produtos. E falando de expectativa de retorno para esse fundo, a gente tem em mente que caso o que está precificado na curva se materialize, a gente deve ter alguma coisa como um retorno de IPCA mais 4, que daria algo como 8,25% nominal para o ano de 2021. Boa. Eu acho que depois dos movimentos que a gente teve em 2020 por conta da pandemia, muitos investidores, vários parceiros nossos, eles ficaram muito preocupados com os fundos de crédito privado por conta da volatilidade muito forte, principalmente em fundos mais líquidos, então fundos que os investidores conseguem resgatar o dinheiro em D0 ou até D5, enfim, e também por conta da dificuldade de recuperação desses produtos, né? Então, querendo ou não, isso acabou acendendo uma luz vermelha na cabeça deles para o mercado de crédito como um todo. E aí, sendo assim, eu queria que vocês passassem, né, um pouco mais dos critérios de análise de crédito que têm sido cada vez mais levados em consideração, né, pelos investidores, parceiros, e entender como é que o gestão, né, que a nossa gestão determina os ativos que vão fazer parte do nosso portfólio, e qual o processo, né, de análise e tomada de decisão da Sparta. A análise de crédito, achei importante destacar que o acerto de um gestor de crédito não é dos ativos que ele comprou e performaram bem. O acerto de um gestor de crédito são os ativos que ele não comprou e que viraram mico, né? Que performaram mal ou que eventualmente até defaultaram, né? Num caso mais estressado. Então, a parte da análise de crédito é realmente muito importante, né? Como que a gente faz essa análise? Primeira coisa é que a gente sempre leva em conta um cenário pessimista para fazer análise, né? A gente nunca projeta ali, não, porque vai ter investimentos, vão ter as reformas, as privatizações, o país vai voltar a crescer, vai entrar nos trilhos, o governo vai resolver os problemas fiscais. Não, a gente sempre leva em conta um cenário mais adverso mesmo, porque checando se aquela empresa ela aguenta, né, o desaforo ali com a condição macroeconômica mais adversa, se ainda assim ela
consegue ter resultado, consegue não só sobreviver, mas consegue performar bem, consegue ter lucro, consegue manter a liquidez dela, consegue ainda ter lucratividade, remunerar os acionistas, pagar dividendo. Então, a gente olha sempre esse cenário mais adverso, tá? Nunca um cenário otimista. Como que a gente consegue isso? Daí, na prática, a gente acaba preferindo setores mais resilientes, né? Aqueles setores que não são cíclicos, né? Que não seguem os ciclos da economia. São setores que prestam serviços básicos, né? Então, geralmente são concessões públicas, né? Concessão pública, por exemplo, de água, de energia, que você consegue ter ali uma receita mais recorrente, você não tem uma concorrência, né? Você presta um serviço ali que é um monopólio temporário, né? No prazo daquela concessão, uma tarifa administrada com uma rentabilidade de certa forma garantida ali, né? Por esse órgão regulador. Com isso você consegue ter uma proteção no resultado que torna bastante viável você ter uma alavancagem financeira. E aí isso que a gente gosta de dar, uma alavancagem financeira para boas empresas, né? Outra coisa que a gente que a gente faz é que a gente elabora um rating próprio nosso da Sparta, né? Então, a gente gosta de ler assim relatório de rating das agências independentes, mas a gente também faz nossa análise, né? Faz as nossas contas e coloca o nosso rating, né? E em alguns casos acho que eu diria que boa parte dos ratings são bem próximos das agências, aí acho que 90% é bem parecido, mas tem aquele 10% que acho que em geral a gente é um pouco mais conservador, justamente por olhar mais um cenário pessimista do que olhar um cenário esperado, né? Eu acho que a grande diferença é que a agência de rating tenta trabalhar com o cenário que os investidores esperam. A gente não espera nada, a gente só se prepara para o pior. A gente espera o melhor, mas se prepara para o pior. Então, a gente acaba tendo um rating um pouco mais conservador que o das agências. E aí a gente tem uma carteira que eu acho que a própria pandemia, né, reforçou que a gente faz uma análise que acho que é bem robusta, assim, né? O fato de a gente não ter tido nenhum problema na carteira, não ter que se desfeito de nenhum ativo que teve uma grande deterioração ou que teve alguma renegociação grande com os credores, que a empresa não ia conseguir honrar os compromissos dela. Acho que na nossa carteira não teve nada disso, né? Teve alguma deterioração de crédito natural, tem algumas empresas que sofrem mais mesmo, é esperado até isso. Teve algumas quebras de covenant? Teve, acho que uma pandemia foi um negócio totalmente inesperado, né? Você não coloca isso nos modelos de estresse financeiro, mas coisas suportáveis, né? E principalmente um ponto que para a gente é bem crucial na análise é o alinhamento de interesses do acionista com a empresa e com os credores, né? Então, o acionista ele tem que estar muito... o business tem que ser bom, o acionista tem que estar interessado, e o acionista, no momento de estresse, ele resolve o problema, ele aporta capital, ele restringe dividendos, ele defende o negócio, porque ele acredita no negócio, o negócio é bom, ele não quer perder, ele não quer ter um problema, ele quer resolver os problemas, né? Não protelar eles. É aí que entra não só a análise quantitativa mesmo da empresa, na análise dos números, mas também a qualitativa, entender quem são. Exatamente, isso é muito mais qualitativo, né? Não está escrito em um lugar que o acionista defende o negócio, que o negócio é bom ou ruim, né? Você tem números, a gente traduz esses números numa análise qualitativa, a gente tem uma pesquisa de campo, a gente tem conhecimento que a gente já acumulou, né? Tem o conhecimento setorial de como funciona, a gente busca conhecer quem que é o controlador da empresa, né? O que mais ele tem, como que ele opera, qual que é o histórico do caráter, né, desse controlador. A gente busca fazer toda essa análise. É bem complexo. Quando a gente coloca uma empresa assim pela primeira vez na carteira, é uma análise muito mais profunda, né? A gente está conhecendo aquele negócio, geralmente leva bastante tempo.
tipicamente a gente tem em torno de um mês para fazer essa análise, né? No roadshow, né? Entre a oferta e a gente ter que tomar a decisão, né, de investimento. Geralmente tem em torno de um mês, a gente gasta esse um mês, explora bastante ele para... e assim, geralmente a gente consegue colocar assim 2, 3 emissores novos na carteira nos meses que tem essa possibilidade, né, essa oportunidade. E aí acho que ao longo de todo esse nosso histórico é que a gente conseguiu acumular hoje mais de 100 emissores na carteira, né, mais de 100 grupos econômicos. E é isso. E a gente faz, obviamente, também um monitoramento, né? Depois de entrar nesses emissores, a gente sempre tem que continuar acompanhando, né? Monitorando os resultados. Geralmente as empresas divulgam trimestralmente, né? Resultados. Então, trimestralmente a gente atualiza nossos modelos, atualiza nossas premissas, vê como que está evoluindo o plano de negócios da empresa, se as métricas de crédito permanecem as mesmas ou próximos do que a gente esperava. E se a gente vê que existe uma deterioração da qualidade de crédito do ativo, nossa experiência diz que a melhor coisa a fazer é sair, vender. Então a gente busca, quanto antes identificar isso, vender justamente para não ficar carregando o ativo que está em deterioração, né? Aquele velho ditado, né? O menor prejuízo é o primeiro. A gente acha que no crédito... E o fato de ter uma carteira bastante pulverizada nos permite que a gente não fique dependendo de um único ativo para dar retorno, né? Então, se está descontente com a performance da empresa, a gente toma a decisão e vende o mais rápido possível. Já um gestor, por exemplo, que concentra mais a carteira, sei lá, tem lá 30, 40, 50 nomes só, é uma carteira mais concentrada, às vezes ele pode ter alguma dificuldade maior de zerar a posição, né? Seja porque ele precisa vender um volume maior, ele pode não conseguir encontrar essa liquidez tão rápido, seja porque ele tem que pagar um pedágio maior para sair, e aí com a posição grande, o impacto desse pedágio na cota do fundo tende a ser muito grande, eventualmente isso gera um desconforto no gestor de tomar essa decisão, né? É a decisão correta a tomar, mas no curto prazo gera uma penalidade para o investidor. Mas ele se sente travado por estar com a posição grande, né? A gente prefere só ter posição pequena porque a gente nunca tem esse tipo de conflito. A gente está sempre querendo... a gente não quer criar esse apego, né? A gente fala que ele deixa de ser investidor e passa a ser torcedor. Torce para o negócio dar certo, torce para não dar problema. Mas a gente não quer ficar nessa situação, então a gente sempre faz posição pequena. Uhum. E aí o que nós aqui do comercial temos ouvido bastante, né? Aquela questão de, putz, o CDI está muito baixo, como é que vocês vão buscar um retorno maior? E um dos questionamentos que fazem para a gente é como a gestão enxerga essa possibilidade, às vezes, de diminuir a exposição em AAAs e AAAs, que é a maior exposição, né, que nós temos nas nossas carteiras de fato, e aumentar um pouco mais nos ativos para realmente conseguir aumentar a carrego da carteira, né? Quer dizer, qual que é o trade-off ideal aí, pensando uma relação de retorno versus risco no crédito? Bom, dado que hoje os spreads de crédito eles estão num patamar historicamente alto, a gente prefere manter uma posição maior em empresas de altíssima qualidade, aí vamos chamar, que são as AAAs e AAAs, do que descer a nossa régua de crédito para conseguir um carrego adicional para o fundo, né? A gente prefere, inclusive, alongar a duration nesses ativos de maior qualidade de crédito, do que aumentar a exposição em papéis com rating pior. Não é que a gente não aloca em rating A, a gente aloca, mas a gente normalmente restringe no tamanho das posições. Por exemplo, aqui, se a gente aprovar um risco A para colocar no nosso portfólio, via de regra, ele vai ser uma posição, sei lá, 5 vezes menor do que se fosse um rating AAA e menor ainda do que se fosse um rating AAA. E aí a gente analisa para ver se o retorno adicional que esse ativo traz
se ele compensa o risco adicional que a gente está tomando, né? Só para complementar, assim, acho que o primeiro filtro que a gente faz é o filtro de risco. Se a gente acha que é um risco que é elevado, a gente já não prefere não entrar, né? Tem um ditado que diz que nenhum spread de crédito, nenhuma taxa de juros remunera um default, né? Uma inadimplência. Então, quando o risco é elevado, a gente já nem entra. Quando a gente está de acordo com o risco, a gente vai aprovar o emissor, aí sim a gente vai avaliar essa relação risco-retorno que você comentou, né? Aí sim a gente vai olhar, quanto que está um AAA, quanto está um AA, quanto está o A, a gente vai calibrar duration, vai calibrar tamanho de posição, vai calibrar se a gente já tem uma consideração no setor ou não, qual que é o nível de incerteza, porque tem risco e tem incerteza, né? Então, às vezes, a empresa pode ter um risco relativamente baixo, mas com uma incerteza elevada, principalmente no horizonte de investimento, né? Você está falando de uma dívida de 3 anos, estão falando então para 2024, já é o próximo governo. 7 anos, já não é o próximo governo, é o próximo e o próximo ali, né? Então, o nível de incerteza vai aumentando. Dependendo do setor, isso pode ser cada vez mais crítico. Então, a gente pondera todos esses aspectos, até para dar o próprio rating e para ter essa decisão de se o risco-retorno compensa mais num A, compensa mais num AA, num AAA, enfim, esse é o dia a dia nosso, né? Eu acho que vale a pena explicar também que no cenário que a gente passou de pandemia, muitos gestores eles tiveram que buscar liquidez para arcar com os resgates. E num cenário onde você busca isso, a primeira fonte de saída realmente de venda são os ativos de melhor qualidade de crédito, que são os AAAs e os AAAs. Então, consequentemente, também foram os títulos que tiveram maior abertura de spread no cenário e também onde a gente mais conseguiu encontrar boas oportunidades, né, de preços descontados e melhorar também o carrego da estratégia com eles. Então, hoje não faz sentido aumentar risco de crédito, diminuindo ali qualidade de crédito, dado que esses emissores foram os que apresentaram melhores oportunidades, certo? Exatamente. E aí acho que é bom explicar, porque às vezes fica um pouco confuso para o investidor entender o porquê a gente encontra melhores oportunidades nos ativos hoje com melhor qualidade de crédito, né? Então, para quem está de fora, acho que fica um pouco confuso. E aí, acho que o último questionamento que eu queria fazer em relação ao caixa das nossas estratégias, né? A gente teve uma mudança de estrutura de custos, realmente, ali de 2019 para 2020, que foi implementado em 2020, onde a gente dá ali um desconto da parcela que está alocada em caixa, da taxa de administração, e os gestores, né, vocês consequentemente ficam mais livres também para deixar essa parcela maior e por mais tempo, porque você não está onerando o investidor, né? Você consegue ter essa liberdade sem machucar ali a rentabilidade, a cota de quem está ali dentro. E atualmente a gente tem nos nossos fundos um percentual de caixa muito maior do que a média histórica, né, que ficava ali em torno de 10%, 13% mais ou menos, e hoje a gente está acima de 20% nas nossas principais estratégias. E aí a pergunta é, como é que vocês têm observado as oportunidades, tanto no mercado primário quanto no mercado secundário, para justificar essa parcela maior que continua em caixa mesmo depois da parte mais turbulenta, da pandemia? Na verdade, a gente vem, no caso do top, a gente historicamente carregou caixa entre 10 e 15, hoje está entre 15 e 20, mais para perto do 20 do que do 15. E o motivo para a gente estar com o caixa mais elevado é simplesmente porque nas últimas ofertas primárias que a gente viu que vieram a mercado, a gente observou que o nível de spread de crédito do primário ele estava no nível mais atrativo do que o secundário. Então, se a gente fosse consumir nosso caixa comprando ativo no secundário, a gente ia estar alocando o caixa num spread menor. Então, a gente prefere utilizar o secundário como
uma saída para os ativos para poder alocar melhor no primário, né? E com isso a gente consegue, mesmo tendo resultados e ganhos de marcação a mercado, alguns meses a gente está com o carrego praticamente estável dos fundos, né? Então, a gente está tendo ganhos de marcação a mercado na carteira, só que a gente está realocando o nosso caixa em spreads mais elevados do que a taxa média da carteira. Isso faz com que a gente tenha uma manutenção do carrego, que é bastante interessante para o investidor a longo prazo. Acho que é interessante complementar também que a gente já falou, mas vou repetir aqui, o porquê que a gente decidiu fazer essa mudança, né, da taxa de administração ela ser cobrada somente sobre o caixa e não sobre o patrimônio inteiro do fundo, né? A gente optou por abrir mão dessa receita adicional, né? Foi uma decisão nossa, né? Em prol de tomar melhores decisões, de não ter a pressão de ter que comprar um ativo só porque o dinheiro está em caixa, né? A gente vai buscar comprar ativo quando a gente achar que é bom comprar. E a gente acredita que com isso a gente vai entregar o melhor retorno para o investidor e que o fundo tem taxa de performance. Então a gente vai ser compensado numa maior taxa de performance também, mas também porque o investidor teve um retorno melhor, né? Então acho que é um ganha-ganha. Assim. Sem dúvidas, até um comentário, né? Quando a gente resolveu ter essa mudança de estrutura, foi um momento ideal, né? Porque foi ali logo pré-pandemia, basicamente, a gente estava vindo de 3 meses ali de recuperação, né, para os produtos, depois da abertura de spreads que a gente teve, aqueles ajustes que nós tivemos ali no final de 2019, e viemos ali com 2 meses no começo de 2019, de 2020, com poucas emissões também, então a gente conseguiu manter um caixa mais elevado para também aproveitar aquelas oportunidades que apareceram ali em 2019. Quando chegou a pandemia, a gente estava com um caixa super robusto para aproveitar as oportunidades e sem onerar o investidor, né? Então foi realmente, acho que uma atitude muito, muito acertada da nossa parte aqui da casa. Bom, vocês falaram, voltando assim um pouco também agora de novo para as perspectivas para 2021, vocês comentaram que a gente tem conseguido manter o nosso carrego elevado via mercado primário, né? Mesmo com todos os ganhos de marcação com os fechamentos de spreads do secundário. Felipe já comentou um pouco sobre expectativa para alguns produtos aqui, o que esperar tanto de rentabilidade quanto de carrego, mas se vocês puderem dar um pouco mais de exemplos, até citando os nomes dos produtos, o que a gente pode esperar para 2021 com relação ao carrego das nossas estratégias? Bom, hoje o carrego vou pegar como exemplo aqui o Sparta Top, nos outros fundos não é muito diferente disso, né? O carrego da carteira do Top ele está em 2,40. A gente acredita que esse carrego ele possa fechar para perto de 2 por conta da conjuntura de alta de juros e tudo mais. E esse fechamento de 2,40 para 2, esses 40 bips multiplicado pela duration que a gente tem na carteira e descontado todos os custos do fundo, ele deve dar em torno de um resultado líquido para o cliente final na casa de CDI mais 2,5%. Então, tá bom. Pensando em CDI mais 2,5%, o que nominalmente isso representaria para o investidor, né? Até pensando em quanto que estaria ali a taxa de juros para 1 ano. Enfim, esse é um resultado que a gente espera para 12 meses, né? Com esse fechamento, né, de spread esperado e o retorno do fundo em CDI mais 2,5%, o CDI esperado para o ano de 2021 ele é da ordem de 3,35, né? O CDI acumulado no ano inteiro. E com retorno de 3,35 mais 2,5, a gente tem um retorno nominal de quase 6%, né? Que daria 3 vezes o CDI atual, que assim, é um bom retorno para uma classe de renda fixa com um nível de juros baixo como o atual.
E isso a gente comentando do Sparta Top, né? A gente ainda tem outros produtos que têm carteiras mais arrojadas, como o Sparta Max, por exemplo, que aí essa perspectiva acaba sendo um pouco maior. Assim como nossa família previdenciária também seguiria ali o mesmo perfil de retorno que o Felipe comentou também do Sparta Top. E aí temos ali nossos fundos indexados, o fundo indexado à inflação, também o Felipe comentou ali uma expectativa de algo como IPCA mais 4%. A gente não comentou do Sparta Debêntures incentivadas, que também acaba sendo muito interessante nesse cenário de uma elevação de taxa de juros, né? Um fundo pós-fixado, com hedging 100% da carteira, e que pode ter um caráter de proteção para o portfólio dos investidores. Esse é um produto que é isento de R, está com carrego em algo como CDI mais 1,5 do fundo, né, Felipe? Se eu não me engano, é mais ou menos isso. Então, o carrego só da carteira em torno de 1,60 e diluído pelo caixa dá em torno de 1,5. Exatamente. Então, é isso que o investidor também pode esperar um pouco para frente desse produto, né? Exatamente. Muito bem. Bom, acho que era mais ou menos isso que a gente queria pegar de informações com vocês e passar também para os nossos parceiros investidores. Alguém quer fazer algum complemento, uma informação a mais? Da minha parte, não. Muito bem. Então tá bom. Muito obrigada a todos e até um próximo vídeo. Até mais. Obrigado, valeu. Tchau, tchau.